Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! Em 92, o Guns N' Roses veio pro Brasil e teve um episódio da cadeira. Você conhece esse episódio? Sim. Que o Axl jogou uma cadeira. Que ele podia ter matado. Exato. Com certeza. De que andar, você sabe? Foi do mezanino do Maxfield Plaza. Tá. O que seria motivou... o equivalente a 3 ou 4 andares. Não, é muito engraçado, assim, é horrível, né? Mas tem um momento engraçado porque ele quase atingiu um jornalista. Mas qual era o contexto? Estava acontecendo? O pessoal estava enchendo o saco? Ele não queria ser fotografado. Mas tinha uma galera ele embaixo. Tinha uma galera. Porque antigamente, quando você fazia cobertura de vinda de bandas ao Brasil, hoje virou e falou assim, pô, tá Guns de novo. Virou farofa. Antigamente era um acontecimento. É efeméride. E aí você colocava os jornalistas no saguão do hotel, fazendo plantão, pra ver se tinha, sabe, se o Slash saiu e tal. E aí foi curioso porque quase acertou um jornalista. E na semana seguinte, eu falei com outro jornalista que era desafeto do rapaz da cadeirada. Eu falei, pô, você viu fulano, né? Pô, o cara jogou cadeira, quase pegou, né? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, pois é, Sérgio Martins, não basta o cara ter uma banda de merda. Não basta o cara ser um merda. Não basta o cara ser um cantor de merda. Ele tinha que ter uma pontaria de merda. Mas aí pra amenizar, os caras falaram, vamos dar o Slash pra vocês. Tá. O Slash foi fazer uma mini coletiva e falou, não se fala no episódio da cadeira. E aí uma menina sabiamente, acho que tinha que fazer pergunta mesmo, uma menina, acho que era do Cotidiano da Folha, falou, pô, você acha certo jogar cadeira nas pessoas e tal? E o Slash teve um faniquito ali. Porque vocês ficam perseguindo a gente, porque não sei o quê, porque a gente não pode fazer nada, blá, 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 blá. Aí eu também tava de saco cheio, eu falei pra ele assim, escuta. Perseguiram Jesus, e ele não tacou uma cadeira em ninguém. Segundo o comediante Roger Lopes, Jesus era mexicano, você conhece? Sabe? Não. Que ele falou assim, Jesus era mexicano, né? Carpinteiro, foi condenado por um crime que ele não cometeu e morreu acreditando que a mãe era virgem. Mexicano. É mesmo? Eu tô no stand-up dele. Só pra não perder, tem outra também de Jesus que... Cuidado, hein? Mas não é minha isso piada. Foi Jorge Lopes, não sei. Não é minha. Eu não vou lembrar de quem que é, mas... imagina Jesus explicando por que Jesus não era casado. Porque imagina se ele fosse do Sam casado. Kinison, né? É dele? Sam Kinison. Ele chegando depois de 3 dias, né? Ele morreu, ressuscitou 3 dias e falou, onde você tava? Glad you find your way home, Savior. Perdeu só. Depois de 3... Aí ele conta, eu fui crucificado. I'm dead! Eu fui até o inferno. Did you hear, fucking bitch? This house. Dead! Eu fui até o inferno, voltei vocês. Um dos melhores sketches É dele, então? É dele? Pô, é Sam Kinison, que a mulher fala assim, Disciple my ass, they are a bunch of losers. Tem uma que ele foi censurado no Saturday Night Live, né? Que deu um chabu. Porque o Sam Kinison era pastor, né? Ah, é? Ele era pastor. Aí ele falou assim... eu vejo o da boininha, não é? Tá ligado. Aí ele falou assim, pô, você fica imaginando Jesus na cruz, no meio dos 2 ladrões, né? Aí ele fazendo assim, ó, esse aqui não. Leva o outro. Mas voltando lá da cadeira, ela perguntou, ele ficou puto. Ele ficou puto, deu um faniquito e tal, não sei o que. Eu falei assim, vamos lá. Vamos combinar que o próximo disco do Guns N' Roses seja um fracasso. Você perguntando? Tá, vamos imaginar isso. O próximo disco do Guns N' Roses é um fracasso. Vocês param de tocar pra estádio, fica tocando nos botecos em Los Angeles, não sei se tocar. Você não vai sentir saudade da gente correndo atrás de vocês, fazendo pergunta? Cara, ele gelou e falou, eu não sei como te responder isso. Falei, valeu, obrigado. Conseguiu. Isso é um bom elogio. Quando o cara não sabe eu não sei como é que eu vou falar isso. Odeia os... Tinha aquela do Nuno Bittencourt. Você tava naquela coletiva do Extreme? Não, acho que não. Cara, o Nuno Bittencourt do Extreme é uma das pessoas mais desagradáveis. Ele é tão desagradável, ele é tão blasé que ele usava o cabelo assim, ele mexia o cabelo assim. Aí, e ele é português. Ele se recusava a falar em português. Aí a gente tava na coletiva, em 1992. Aí um imbecil lá foi fazer, eu queria fazer uma pergunta útil, tal, não sei o quê. É quem eu tô pensando? É o... Não. Tá. É aquele que vive anunciando show. Perfeito. É um cara que anunciou o Led Zeppelin. Não, eu achei que era aquele que o... Não, esse aí nem passava na foto. Tá. Esse o pessoal do hotel não deixava de Aí o cara, você tem uma banda que imita o Extreme e tal, não sei o que. Você tem o quê? Uma banda. Nossa, existe uma banda, não. Bom, é uma banda bunda, você vai imitar o Extreme.
Aí o Nuno falou assim, nunca ouvi falar, em inglês. Aí, anos depois, eu fui descobrir que esse cara era o Fábio Massari. Tá. E aí o Fábio Massari falou, bom, já que o rapaz aí fez uma pergunta útil, eu vou fazer uma pergunta inútil. É verdade que você entrou na casa da Van Halen, roubou a coleção de palhetas dele? Aí o Nuno Bittencourt fez, é mentira. Aí apareceu o português. Aí tava assim, aquela coisa assim, última pergunta, tal, não sei o que. Eu falei, bom, fizeram uma pergunta útil, fizeram uma pergunta inútil, eu farei uma pergunta estúpida. Você aí que tá falando em inglês com a gente, né, que tá nos desprezando, você sabia que o maior contingente de piadas no Brasil em relação ao povo português? Nossa. Cara, aquela sala do Maxil de Plástico fez... Ficou aquelas 5 minutos de risadas ininterruptas, porque as pessoas estavam se sentindo vingadas, né? Aí ele olhou para um povo que vocês acham burro, até que vocês fazem perguntas demais. Aí saiu. Mala! Mas tá vindo aí de novo, né? Tá vindo? Tá, vem pra um festival de blues aí. Né? Sozinho? Vem com Extreme, né? Vai correr montar. Você sabe que com a desgraça nunca vem solo, né? Ela vem com outras pessoas. Tá? O Extreme voltou sem ninguém ter pedido. Tem essas coisas, né? Às vezes ninguém pede e eles voltam. Boleto, né? Boleto tinha caindo, né? O pai do João Marcelo Bosco, né? O grande Ronaldo Bosco, ele tinha uma coluna e ele escreveu: Frenéticas voltou. Quem pediu? Eu sinto muito falta desse tipo de gente hoje, existe cara. Mais, não dá pra fazer. Hoje, infelizmente, e o Sérgio é a prova disso, porque a gente veio de uma... O Sérgio é jornalista há mais tempo do que eu. A gente veio de uma época, cara, que você vê o tipo de jornalismo que se faz hoje completamente ajoelhado, subserviente, submisso. É uma extensão da assessoria de imprensa, né? Submisso às assessorias de imprensa dos artistas. As pessoas são muito cercadas. Tem gente também, que só adapta o press release, né? Que chega e só dá uma... Mas também, eu não quero fazer papel de advogado do diabo, mas hoje um jornalista, ele tem que fazer, se ela produzir 4 notinhas para online, ele tem que produzir uma matéria por semana e tal. Chega uma hora que não dá, cara. Chega uma hora que o teu cérebro não... O jornalismo hoje, ele virou... O jornalista hoje, ele não sai mais da redação. Não sai. Não sai? Não. E ele fica acompanhando perfil de Instagram de artista. Não dá pra sair, né? Não dá pra você sair. E fora que assim, antigamente você tinha um grau de intimidade com a banda. Você podia viajar com eles, você podia... Hoje não dá. Hoje, assim, você acompanha a banda até a página 2. Acompanha o artista filme Quase Amigos, né? Quase Famosos. Quase Famosos. Que você, o cara acompanhava a turnê. Não, isso não existe. Acompanhava a turnê. Que é baseado na história do cara que escreveu mesmo. Né? Não, mas tem o Nick Kent, que era um jornalista inglês, que era um jornalista muito fantástico, um dos papas aqui. Ele foi acompanhar uma turnê do Jethro Tull. E ele era viciado em heroína. Então ele comprou o Nick Kent. Aí ele foi comprar lá com o traficante e ele não tinha dinheiro. Aí o que ele fez? Ele roubou o secador de cabelo que estava do hotel e deu. Falou, olha, tá aí, tal, e a banda paga. Aliás, tinha uma ótima do Jethro Tull, que o Ian Anderson foi fazer um show com o Jethro Tull no Rio de Janeiro. Isso que me contou foi um presidente de gravadora, um grande amigo. E o show tinha sido horrível. E aí os caras, né, aquela coisa, gravadora, falou, pô, Ian, que show maravilhoso, não sei o quê. Opa. O cara falou, não, esse show foi uma merda. Não, que isso, Ian, todo mundo gostou, a plateia tá lá, vibrando. Esse show foi uma porcaria, foi uma das piores apresentações que eu fiz na minha vida. Não, Ian, para com ele. Ele falou assim, eu sei que você tá mentindo. E eu sei que eu vou mostrar pra você quem falou que esse show é ruim. Os caras, quem ficou assim, né? Vou mandar esse desgraçado embora amanhã, né? Aí ele falou assim, você está vendo aquela cadeira ali? Tô, aquela cadeira vazia. Não. Aquela cadeira tem o duende que veio comigo da Irlanda. E esse duende falou pra mim que esse show é ruim. Verdade. Nesse nível? Nesse nível. Tinha um vocalista... Né? Ironia. Não é ironia, Às cara. Vezes o cara tinha um vocalista do Ahá, o vocalista do Ahá tinha um conselheiro espiritual. Isso é verdade. Aí o cara entrava assim, o vocalista falou assim, entre no quarto tal. O cara entrava, este quarto tem uma vibração ruim. Vamos trocar. Sério? Aí trocar. Morten Hacker. Morten Hacker. E de exigir... Ainda tem aquelas exigências de camarim? O Ahá tem um documentário sensacional. É muito bom. Em que é dos documentários mais incríveis. Eles foram bandinha formada, assim, tipo, que elas eram bonitinhos ou não? Mas assim, eles se detestam desde o início. É?
Mas se detestam num nível absurdo. E esse documentário ele é exemplar disso. Não, tem uma hora que o fotógrafo falou assim, cara, não tem coisa mais difícil do que juntar esses 3 caras. Pra fotografar? Porque ninguém quer ficar um do lado do outro. Cara, Mas como tem que consegue? Não, o cara né? começa a ter mania. O Ian Anderson é todo metido lá com a flautinha dele. Deve gostar dos leprechauns. Essas coisas. O Ian Anderson é um dos maiores especialistas em fazenda de salmão. Ele tem... Que específico. Assim como o Jeff Beck, grande guitarrista, era considerado, no meio dos hot rods, o maior especialista em carburador do Reino Unido. Tanto que ele tem um disco, né? Acho que é o Guitar Shop que Tem, ele brinca com o formato de um carro. Com aquele elevador de carro. Tem um disco tem um disco que chama You Had Coming, que ele tá com a mão cheia de graxa. É especialista em carburação. Não, mas esses caras são malucos, assim. O cara começa a acreditar em umas coisas, tá? Vídeo o rei, né? Ah, é? É o rei. Toque, né? Toque. Mas aqui no Brasil tem uns caras muito assim... nesse nível de... É que ficou até folclórico o lance do Roberto Carlos, mas tem outras histórias de outros caras aqui. Assim... A gente tinha um popstar, cara, que era especialista em ficar ligando pra redação ameaçando de morte jornalista. O quê? É sério? É sério. Tem uns caras que... dependendo. É. O que aconteceu contigo? Foi ameaçado? Terror ladrão, Não. Foi acontecer com uma repórter que eu conheço. E como que foi a situação? Se Ele é o que eu tô pensando, ele arranjou treta Não, com outras... eu falo, você não tem coragem de falar? Eu falo, eu era o Chorão. Chorão, é isso que eu ia falar. Ele... Chorão queria dar porrada em todo mundo. Não, mas também outras bandas curiosamente também. Foi... E deu, né? Não, e curiosamente foi um dos caras mais legais que eu já entrevistei. Sim, todo Ele mundo era falava muito isso. legal. Ele era muito... Eu acho que o Chorão... Mas quando ele não tinha... gostava, bicho, quando ele não gostava... Então acho que também tinha um problema químico. E tinha um problema é uma questão de falta de terapia. Uma vez eu entrevistei... Polipolaridade. Sim. Não era nem bipolar, era Eu polipolar. entrevistei ele uma vez e falei, cara, eu acho que você deveria procurar um terapeuta. Sério, porque você tem uma questão de agressividade muito mal resolvida. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, acho, cara. Acho. Tudo bem que semanas depois ele dá uma cabeçada na cabeça uma cabeçada no nariz do pobre do Marcelo Camelo, mas... Ah, é? Que processou e perdeu. Perdeu? Perdeu, sério? Sabia. Mas ele ligou uma vez eu trabalhava na Bis, ele se sentiu desrespeitado. Ele ligou de madrugada pra repórter, né? Aí a menina chegou chorando. Chorão chegou chorando, Mas Sacou? Por causa do Chorão, mas por causa do Chorão. E aí eu liguei pro Champignon e falei, olha, meu amigo, se a situação engrossar, a gente vai ter que tomar uma providência meio séria aí, tal. Mas tinha ameaçando essas coisas? Eu falei, digamos que a gente dar ia porrada. resolver essas paradas. a gente ia resolver uma questão ali. Caramba. Né, aproveitando que eu sou de Santos, né, e tal. Que ele é de Santos também, Ele é né? de Santos. Aí era briga de nativos. Dos caiçara. O Chaparral contra a Bacia do Macu. Né? Mas é curioso, porque... Você já foi ameaçado também? Ou já Não, nunca. Nunca Ninguém. Não, teve aquele comigo, aquele guitarrista que eu ameacei ele. Puta, você me contou essa história, o que era? O guitarrista daquela banda que você tocou lá. Que eu toquei? Eita, Pô, o Muzak, não. Não, o cara do Ira. Ah, tá. O Edgar? Ele xingou meu pai uma vez por causa de uma matéria. A matéria chamava ele de tiozinho. Por causa disso? Ele foi bem, bem agressivo e tal. E eu falei... Cheguei pro Júnior, que era empresário do Ira. Até hoje. Falei, Jurou, cara? Não exatamente, mas eu falei... É bom a gente não se cruzar, né?